Capítulo 9. Duram poucas efusões. Dissipa-se breve o entusiasmo dos primeiros instantes em que tornamos a ver cenas e pessoas conhecidas de que por muito tempo vivemos separados. A alma, de súbito agitada, readquire gradualmente a serenidade do costume. E o coração, que julgava saciar enfim a ânsia de mal definidos gozos em que continuamente vive, conhece que ainda não chegou essa hora, porque o invadem de novo as mesmas vagas e inquietadoras aspirações que sentia. É grande a alegria do regresso, mas rápidos os momentos em que se experimenta na sua intensidade. Chegou-se de longe a fantasiar um prazer perdurável, sem fim, e após as primeiras e irreprimíveis expansões, desvanece-se a ilusão em que se vinha, como sempre, como em toda a parte, o vazio sente-se no coração que nenhum gozo enche, e aí se volta a aspirar sem saber a quê, e a aguardar uma nova aurora sem saber de onde. Quando à noite Berta se retirou enfim ao seu antigo quarto, havia já satisfeita a sede de afetos e de saudades que ia devorar ao chegar. O coração batia-lhe com o ritmo normal. Habituara-se de novo a sua sensibilidade aos objetos que lhe foram familiares na infância. Da impressão que o primeiro olhar que lançou sobre eles lhe produzira, já nem indícios restavam. O passado, ressuscitando, perdera já o prestígio e a poesia que só como o passado tem. Ó feiticeiras fadas que nos acompanhais quando por longe andamos, devorados de saudades, a lembrar-nos da terra em que nascemos, porque tão depressa nos abandonais à chegada? Porque dissipais os vapores inebriantes de que rodeáveis aquelas imagens aos nossos olhos fascinados e nos fazeis ver a realidade como a víamos dantes? Berta, só no remanso e solidão do seu quarto, sentiu uma profunda melancolia tomar-lhe o coração. Os cuidados e desvelos de Tomé e de Luísa não tinham sido suficientes para transformar completamente aquele aposento em um desses recintos perfumados e graciosos em que respira, como em atmosfera própria, uma mulher delicada. A este desconforto relativo não podia ser de todo insensível a organização feminil de Berta. Sem que ela própria tivesse consciência do que lhe produzia esse efeito, sentia-se com uma disposição para lágrimas que a surpreendia. O sossego da hora, o silêncio do campo, apenas cortado por uns indistintos murmúrios que são o mistério das noites campestres, conspiravam para aumentar-lhe esta melancolia. Há horas assim em que parece que sentimos confranger-se dentro de nós o coração e o futuro escurecer e contrair-se o círculo que nos abrange a existência, como um horizonte que as nuvens pesadas da tempestade estreitam cada vez mais a sufocar-nos. Não acusem Berta por esta inexplicável tristeza que lhe invadiu o coração na própria noite em que voltara à casa paterna. Não duvidem por isso dos afetos daquela amorável índole de mulher. Nem todas as almas nascem dotadas da cómoda flexibilidade com que algumas a tudo se amoldam. Há as tão delicadas que a menor mudança ressentem. Os corações que se prendem depressa com raízes onde se demoram são os que mais sofrem nos primeiros momentos de uma transplantação. Não era isto em Berta, pesar por ser tão modesta à casa dos seus pais. A sua tristeza era mais de instinto do que de razão. E pelas impressões que vêm do instinto, ninguém é responsável. Só há razão, há direito de pedir contas, e a de Berta não recearia prestá-las. Como para fugir à estranha melancolia que a dominava, Berta chegou à janela do quarto que deitava para os campos. Há uma misteriosa solenidade no espetáculo que de noite, e noite de pouca luz, se goza assim de uma janela aberta, no campo. Há fora um silêncio que amedronta, uma escura vastidão que apavora. Silêncio que às vezes interrompe o rastejar furtivo de um réptil, o cair de uma folha, e não sei que outros ruídos vagos. Escuridão onde parece distinguir-se o movimento de umas formas estranhas e monstruosas. Se vos demorais silenciosos nessa contemplação por algum tempo, já não a interrompereis por uma palavra, por um movimento, sem que essa interrupção vos sobressalte ou intimide quase. Estremecereis ao ouvir-vos no meio daquele silêncio. Instintivamente fala-se baixo. Parece que aquela paz, que aquela quietação, que aquela treva nos absorve, que nos domina, que nos atrai e que de alguma maneira nos faz parte integrante de si mesma. Opera-se em nós uma quase magnetização. Adormece a sensibilidade que nos revela o mundo exterior. Exalta-se o espírito,
e o ruído que nos acorda deste sonho faz-nos estremecer. E o que se pensa calado nesses momentos? Santo Deus! Como a imaginação vagueia! Como parece que daquelas confusas sombras que temos diante de nós nos surgem as memórias do passado e vêm, em silencioso voo, adejar sobre as nossas cabeças e estontear-nos com as suas rápidas e vertiginosas voltas. O passado de Berta era uma singela história dos mais inocentes afetos. Não havia nela a intensa luz dos amores, apenas o débil clarão da aurora que os precede. Essa misteriosa vibração da alma que sente nascer em si faculdades novas. Eram, pois, imagens aprazíveis as que naquele momento lhe apareciam. Entre elas, a mais persistente era a da sua pobre amiga Beatriz, a delicada criança que parecia ter vivido somente para semear de saudade o coração de quantos a conheceram. Reviviam para Berta, naquela hora, todas as cenas da infância passadas com ela. Os jogos, os folgares e até as lágrimas choradas em comum. Que tempos! E ao lado da meiga e pálida figura de Beatriz, surgiam as das outras duas crianças, seus irmãos. Via o rosto infantil de Jorge, no qual já então haviam os assomos de seriedade do seu caráter futuro. Lembrava-se de Berta das vezes em que ele tomava um ar grave para admoestar ou repreender os seus mais turbulentos companheiros. E do respeito que todos lhe tinham, e do muito em que estimavam a sua opinião. E a contrastar com esta serena imagem, esboçava-se a do inquieto, vivo e estouvado Maurício, criança pronta nos risos e no choro, violenta nas expansões, tão amorável como colérica, e em cujo coração infantil ferviam já nascentes as paixões de homem. Era esta, talvez, de todas as imagens que avultava, mais distinta nas recordações de Berta. Que de episódios em que ela recebia a luz principal do quadro. Dos dois irmãos, fora este o predileto. O seu coração de criança abria-se mais à franqueza de Maurício do que à seriedade de Jorge. Havia no olhar deste uma expressão grave que a intimidava. Depois, a diferença de idade concorria para aumentar esse efeito. E Berta, pensando nisto tudo, erguia os olhos para o vulto da casa mourisca, onde se tinha passado aquelas alegres cenas. Era escuro todo ele e parecia ali posto como um desses monstros enormes que guardam os jardins encantados. De repente, o monstro abriu um olho. Apareceu uma luz em uma das torres do palácio. Era a única que se divisava em toda aquela escuridão. Berta não pôde mais desviar os olhos dela. De quando em quando desaparecia momentaneamente a luz, como se alguém passeasse diante. Depois fixou-se e somente mais de espaço a espaço se eclipsava para surgir mais viva. Tudo parecia indicar que se velava ali dentro. «Será o Sr. D. Luís?» perguntava a si mesmo Berta, observando a luz. «Em que pensará ele a estas horas? Pobre velho, ali só naquela casa deserta. É em Beatriz de certo que pensa, como eu. Ou quem sabe, talvez não seja o fidalgo, mas algum dos filhos, Maurício, provavelmente. Sim, ali deve ser o quarto deles.» E a imagem do mais novo dos filhos de D. Luís entrava outra vez no campo de visão de Berta. As palavras que trocara com ele naquela tarde, a maneira como ele olhara e o que o pai depois lhe dissera a respeito do rapaz, tudo a fazia refletir. Adivinharia Tomé com o seu bom instinto de homem do campo? Haveria a procuração de Berta perigos na presença de Maurício? Era tão natural, em uma alma preparada para o amor e que, à semelhança da noiva nos livros sagrados, espera há muito, perfumada de mirra e de puros aromas, o noivo que tarda, encontra tão fácil asilo a imagem de um adolescente como Maurício, sobretudo se o rodeia o prestígio das saudades de um passado ridente e o vago reflexo que sempre deixam de si umas pueris paixões com que se iludiu a infância. Que razão tinha Tomé para receios e razão tinha Berta para, pensando neles, sondar com inquieta apreensão o santuário dos seus mais íntimos afetos. Prolongou-se esta contemplação em Berta e sucederam-lhe no espírito os mais diversos pensamentos, enquanto os olhos se fixaram na luz da casa mourisca. Só muito tarde desapareceu subitamente essa luz. Berta, como acordando de um sonho, voltou-se então para o interior do quarto, do qual lhe parecia haver andado longe em todo aquele tempo.
A vela, quase gasta, que tinha ao lado do leito, mostrava-lhe muito que, sem o sentir, se prolongou aquela sua abstração. A vista dos objetos do quarto evocou-a à realidade. Passou as mãos pelo rosto, como para desviar de si a sombra dos graves pensamentos que a oprimiam, sacudiu a cabeça suspirando e procurou serenar o espírito para dormir. É necessário ter juízo, murmurava ela soltando as tranças, e superar quanto antes estes nevoeiros que me rodeiam para ver, como ele é, o sol da realidade. É tempo de me deixar de loucuras e de aceitar a vida que tenho a viver, como ela deve ser aceita por uma mulher como eu. Os anos de criança passaram. E adormeceu nesta prudente e ajuizada resolução. Assim como a luz, que por entre as trevas da noite rompiam de uma das janelas da casa mourisca, tiveram quem a observasse e prendesse a ela uma longa série de pensamentos, também a do quarto de Berta não se perdera no espaço sem encontrar uns olhos que lhe recolhessem alguns raios na passagem. Jorge era quem velava no único aposento alumiado do velho solar do fidalgo. Costumava prolongar a leitura e os seus estudos por altas horas da noite, interrompendo-os de quando em quando por demorados passeios no quarto, ou melhor diremos, continuando-os assim. Era dele o vulto que Berta via passar por diante da luz, ocultando-a momentaneamente. Esta noite havia, porém, mais agitação em Jorge do que lhe era habitual. Os seus movimentos tinham o que quer que era nervoso e quase febril. Concentrava menos o espírito na leitura e interrompia-a mais frequentemente. As vigílias de Maurício não eram mais curtas do que as de Jorge, mas consagravam-se a diferente mistério. Gastavam-se em aventurosas digressões pelos montados e vales da aldeia, em visitas aos solares das circunvizinhanças, onde houvesse uma mesa de twist ou um canto de fogão, animado pelo sorriso das damas. Quando voltava à casa, vinha ainda encontrar o irmão estudando, e era costume deles passarem alguns momentos a conversar. Naquela noite Maurício recolheu-se muito tarde. Ao senti-lo, Jorge, que passeava no quarto, sentou-se depressa à banca e inclinou a cabeça sobre um livro que tinha aberto diante de si. À entrada de Maurício, Jorge apenas lhe acenou com a mão e prosseguiu, ou fingiu que prosseguia, na leitura que encetara, até terminar a página. «Boas noites, nigromante», saudou Maurício. A estas horas, nesta torre, à luz mortiça de um candeeiro e com um livro aberto diante de ti, representas admiravelmente um astrólogo. Jorge apenas lhe respondeu com um sorriso e continuou a folhear o livro. Maurício chegou-se à janela. Mas é preciso, de quando em quando, examinar as estrelas também. E elas hoje que estão tão cintilantes. Grande novidade no nosso firmamento. Graças a Deus que, além de nós, haja mais alguém na aldeia que não dorme a estas horas. Jorge fechou o livro e foi ter com o irmão à janela. Que queres dizer? Perguntou aproximando-se. Que descobriu um planeta novo, mais uma luz na aldeia. Uma luz? Sim, e é em casa de Tomé. Jorge fitou a luz com certa curiosidade e conservou-se algum tempo calado. Depois murmurou. Tomé ainda de vela a estas horas. É singular. Faz-lhe mais justiça, tornou Maurício. Tomé dorme há boas 4 horas. A gente do campo é incapaz de extravagante delito de escandalizar com luz as trevas da noite. Naquilo percebem-se vestígios de hábitos cidadãos. Quem vela é a filha, com certeza. Sim, Berta. Esquecia-me que tinha voltado, acudiu Jorge, esforçando-se por dizer isto em tom natural e indiferente. Voltou, e bem outra do que foi, advertiu Maurício. Em quê? Perguntou Jorge, olhando para o irmão. Foi daqui uma criança agradável, e veio uma encantadora mulher. Já notaste? Disse Jorge com um sorriso contrafeito. Digo-te a verdade, Jorge. Parecia-me impossível ao vê-la que fosse a filha de Tomé. Um ar tão delicado, umas maneiras tão distintas, tão de cidade. Olha, se te deixas apaixonar por ela. Anda lá, continuou Jorge ainda no mesmo tom. Não seria prova de mau gosto, afianço-te. Que superioridade comparada com as nossas primas destes arredores. O que é educação? Jorge encolheu os ombros, dizendo com certo modo irritado.
Provavelmente não produzirá em mim os mesmos efeitos. Tenho a certeza de que hei de sentir saudades ao vê-la da Berta que conheci pequena. Não duvido, porque és bastante filósofo para isso. Eu, por mim, confesso-te que, na idade em que estou, e apesar de toda a simpatia que tenho por crianças, não me sinto com disposições para repetir as palavras de Cristo a respeito delas. Eu prefiro que se cheguem para mim as grandes. Em vez da criança alegre e inocente, prosseguiu Jorge com acrimónia, da criança que brincava connosco e com a nossa pobre Beatriz, preferes encontrar a colegial, com o espírito voltado todo para a moda, com um pouco de geografia e de história na cabeça e deixando cair da boca, quando fala, palavras francesas, como deitava pérolas preciosas a heroína daqueles contos que nos ensinavam em pequenos. E é isto que te encanta? Pois olha, eu até já não gosto de ver aberta aquela janela a estas horas. Sabe-me aquilo a romanticismo, e é, nas raparigas, uma doença impertinente, insuportável. E Jorge retirou-se da janela com um mau humor difícil de explicar. Ora, se o fato de uma janela aberta de noite fosse indício do crime que dizes, até tu, o homem menos capaz de cometê-lo que eu conheço, poderia ser também acusado. Enganas-te. Berta é realmente adorável. Verás. As mulheres, Jorge, têm isso consigo. Amoldam-se muito mais depressa aos hábitos de elegância do que os homens. Com certeza ninguém suspeitará, ao ver Berta, a origem aldeã que ela teve. A mim, parecia-me impossível que aquela gentil rapariga, que tão airosamente cavalgava ao meu lado, fosse a filha de Tomé da Póvoa e daquela excelente Luísa. Ah, pois cavalgaste ao lado dela? Já, notou Jorge, em um tom de acerba ironia que era novo nele. Sim, encontrei-os na estrada quando chegavam. Não a conheci ao princípio. Aproximei-me, conversei com ela, achei-a encantadora. E depois tinha no olhar tantas promessas. Jorge deu em passear, evidentemente agitado. É o que eu digo, murmurava ele com um sorriso nervoso, e continuou. Maurício, Maurício, cautela. Cuidado com esse galanteio. Pode ser de mais sérias consequências do que as dúzias de paixões que tens tido por as nossas primas destes sítios. Essas, o pior resultado a que poderiam conduzir-te era a casar com uma delas e a enxertar assim no tronco ilustre da nossa árvore genealógica alguma ilustríssima vergôntia de uma cepa igualmente antediluviana. Aí estás tu de novo zombando da nossa aristocracia. Desconheço-te, Jorge. Realmente não sei de onde te veio essa febre democrática e filosófica com que andas há tempos. Picou-te a mosca revolucionária. Jorge acudiu com uma vivacidade que provavelmente não lhe era inspirada pelo assunto. Não sabes de onde me vem. Vem-me de meia hora de reflexão por dia. É o que basta para me rir da fidalguia de toda esta nossa parentela que se deixa devorar por dívidas, imaginando cá em si alguma coisa que resista à sua inútil ociosidade. E que hão de ficar muito admirados quando, ao receberem um dia a esmola da mulher do seu rendeiro, esta os não tratar por fidalgos, nem lhes agradecer a honraria de aceitá-la. Outro, menos despreocupado do que Maurício, desconfiaria que na veemência com que Jorge fulminava a incúria aristocrática havia muito de factício, como se procurasse desviar a atenção do verdadeiro motivo do seu estado nervoso. Não estou disposto a discutir a legitimidade das pretensões aristocráticas. Deixemos isso. Dizias tu que fugisse de me apaixonar por Berta. Reconheça a prudência do conselho, porque é certo que há naquela rapariga um não sei quê tão superior ao que por aí vejo que, se eu não tivesse de deixar de entre em pouco estes sítios para arranjar um modo de vida, não juro que pudesse ser indiferente àqueles encantos. Demais, há entre nós recordações de infância e quer parecer-me que ela ainda as não esqueceu. Jorge, sem responder, continuava a passear no quarto. Mas aquela luz não me sai do pensamento, prosseguiu Maurício. Que estará fazendo a pobre rapariga a estas horas da noite? Não te parece que está alguém à janela? Mal se pode divisar através das folhas destes castanheiros, mas julgo que sim. Pobre pequena, ali, só, nesta aldeia, está cismando em como poderão ter realidade as vagas aspirações do seu coração. Jorge sorriu e acrescentou com sarcasmo. Ou de que maneira há de corresponder-se com algum Romeu colegial que deixou suspirando em Lisboa.
Estás insuportável, Jorge. Uma experiência, exclamou passado alguns momentos de silêncio Jorge, voltando à janela onde permanecia ainda Maurício. Tu estás dando tratos à imaginação para adivinhares qual será o pensamento de Berta. Eu aventuro uma suposição. Assim como nós vimos aquela luz, ela vê esta, e talvez a nossa sombra na janela. É natural que suponha que para ali dirigimos as vistas, e muito provável que adivinhe que falamos dela. Sabendo-se observada, não ousa apagar a luz por querer mostrar que também prolonga as suas reveries por noite alta. Ora, deixa-me com as tuas observações. Queres verificar? Apaguemos a luz e veremos o resultado. Maurício condescendeu. A única janela alumiada da casa mourisca envolveu-se nas trevas da noite. Como o leitor já sabe, Berta, por um motivo diferente do insinuado por Jorge, apagou também pouco depois a luz do seu quarto. Eu que dizia, exclamou Jorge, rindo triunfantemente, mas como se aquele rir lhe fizesse mal. Pois bem, se adivinhaste, tanto melhor, disse Maurício despeitado. Tanto melhor? Sim, porque não hei de eu ver, neste propósito de acompanhar a nossa vigília, uma prova de simpatia pelo companheiro de infância que hoje tornou a ver. Ahá, pensas nisso? Por que não? Olha, Jorge, a mulher sem as fraquezas do coração próprias do sexo não é uma mulher perfeita. Eu, se visse anjos cá por este mundo, anjos puros, corretos e impecáveis, tirava-lhes reverentemente o chapéu. Benzia-me diante deles, rezava-lhes uma oração, mas afianço-te que não os amava. Boa noite, Maurício. Olha que são 2 horas. Adeus, Jorge. Não sonhes com Berta. Não sonhes tu com a aritmética, que é pior pesadelo. E os 2 irmãos separaram-se rindo. A ambos dominou por muito tempo a imagem de Berta. Jorge passou uma noite febril. Tentava desfavorecer Berta, quanto podia, no próprio conceito, esforçando-se por convencer-se de tudo quanto a respeito dela dissera ao irmão, para diminuir assim a impressão que, a seu pesar, conservava ainda da imagem da rapariga. Maurício dera-lhe a entender que Berta fora sensível ao seu galanteio, e esta ideia torturava o espírito de Jorge. Pela sua parte, Maurício tanto lidou com a suposição de que a vigília de Berta lhe fora consagrada, que adormeceu firmemente convencido disso. E sonhou. Oh, quem pode exprimir o longo romance dos sonhos de um rapaz aos 20 anos e quando possui uma imaginação como a de Maurício? Fim do capítulo 9.